Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. O título é Judeu, Israelense, Israelei ou Semita. Quem somos nós? É um texto que, olha, traz uma visão bem particular, viu? Ele argumenta que termos como judeu, israelense, israeli ou até semita não seriam bem os nomes originais, sabe, ou as nacionalidades daquele povo das escrituras hebraicas. Então a nossa ideia aqui é, bom, desmembrar um pouco esses argumentos do texto, né? Entender a origem, o significado que ele atribui a esses termos e por que o autor prefere usar hebeu e israelita. Vamos lá. Para começar, vamos pegar o termo judeu. O material que a gente analisou afirma que judeu, ou Jew em inglês, não seria uma palavra hebraica. Seria, na verdade, inglesa. E tem mais, ele levanta uma questão de linguística. Curiosa, diz que a letra J é uma coisa mais recente ao alfabeto, que não existia lá nos tempos bíblicos. Exato. E, olha, a análise que o texto traz vai até um pouco além da linguística, né? Ele argumenta que o termo original mesmo em hebraico, Yahudim, que seria judaitas, se referia só, assim, estritamente à tribo de Yahudá, Judá, que era só uma das 12 tribos de Israel. Ele até dá um exemplo de Moshe, Moisés, que era da tribo de Levi, um levita. Então, por essa lógica do texto, ele não seria um Yahudi, um judeu nesse sentido original, sabe? Ah, entendi. E essa distinção é chave para o argumento dele, porque desafia o que ele considera uma aplicação moderna meio generalizada do termo judeu para todo mundo que descende das 12 tribos. O material também faz uma ligação do termo judeu, o moderno, com a prática do judaísmo. E aí ele diz que o judaísmo é uma religião diferente das práticas dos antigos hebreus, dos israelitas. Certo. Essa perspectiva histórica e até tribal que a fonte está trazendo sobre judeu parece que se reflete também no jeito que ele analisa os termos mais novos, tipo israeli, israelense, é isso? Sim, a lógica continua. O texto vai dizer que essas palavras, israeli ou israelense, elas simplesmente não aparecem nas escrituras. O argumento é que se referem especificamente a um cidadão do Estado de Israel moderno, aquele de 1948 para cá. E aí, em contraste, ele coloca o termo israelita. Esse sim, segundo o texto, designa um descendente direto de Yaakov, Jacó, né? Aquele que teve o nome mudado para Israel. Uhum. Então, para esse material, são conceitos bem diferentes. Um é cidadania de hoje, o outro é linhagem lá de trás, bíblica. Entendi. E além desses termos mais ligados, digamos, à tribo, ao Estado moderno, a fonte também questiona um outro termo que a gente ouve bastante e às vezes quase como sinônimo, que é semita. Qual é a crítica que o texto faz aí? Olha, o argumento é parecido, que semita também não se acha nas escrituras como um nome para esse povo. Ele detalha que a descendência bíblica que importa viria de Sheme, um dos filhos de Noé. Já o termo semita, de acordo com o texto, só surgiu lá no século XVIII. E no começo era para classificar línguas, tipo o siríaco, hebraico, árabe. Ah, era linguístico então, a princípio. Isso, segundo o texto, sim. Só depois é que teriam estendido para falar dos supostos descendentes de Shem. E aí, na visão do autor, acabou virando quase um sinônimo de judeu. Pro texto, isso é confuso e historicamente não bate certo para os israelitas da Bíblia. Ele até reforça: não existia uma tribo semita entre as 12 tribos de Israel. Eram Reuven, Shimon, Levi, Yahuda, enfim. O texto até joga com uma interpretação de que semi significaria metade, para dizer que o termo é inadequado. É uma leitura bem específica da etimologia e do uso histórico que ele está propondo, né? Bom, depois de ver os termos que o texto critica, vamos então dar uma olhada nas alternativas que ele defende como mais autênticas ou precisas: hebreu e israelita. Exatamente. É aqui que ele foca. A etimologia que o texto apresenta para hebreu conecta com ivre, e eles interpretam ivre como andarilho, ou aquele que atravessa. Associam isso a Abraão, que teria atravessado o rio Eufrates. Interessante essa conexão. Sim, e israelita, bom, essa vem direto de Israel, né? O nome novo que Jacó, recebeu depois daquela luta com o anjo. E Jacó é o ancestral das 12 tribos. Então, o ponto central do texto é usar esses dois termos, hebreu e israelita, para marcar o que ele vê como a descendência direta dos patriarcas, Avraham, Yitzhak
e Yaakov. O Matriá também fala rapidinho sobre usar os nomes em português, hebreu e israelita, para se comunicar melhor aqui, né? E toca de leve na questão da perda da língua hebraica original entre quem se dispersou, citando até Sofonias 3.9, sobre uma promessa futura de restaurar uma língua pura. Fica bem claro, então, que o material que a gente analisou se esforça bastante para diferenciar esses termos todos, né? Baseado nas origens e nos significados que o próprio autor interpreta. Ele defende que essa precisão nos nomes é fundamental. Sim, é isso mesmo. E toda essa análise detalhada que o texto faz, no fundo, é quase um convite para a gente pensar sobre o peso das palavras, sabe? O argumento principal é que o jeito como a língua evolui, como as coisas são traduzidas, ou as palavras que a gente escolhe usar, tudo isso pode influenciar ou até mesmo redefinir como a gente entende a história e a identidade desses povos antigos. É um ponto que a fonte bate bastante na tecla ao defender tanto o uso de hebreu e israelita em vez dos outros. Sugere que escolher a palavra certa tem implicações bem profundas para como a gente lê as narrativas bíblicas e entende quem é esse povo. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.